Existe uma peça do Bertolt Brecht chamada A Vida de Galileu. É uma peça bem conhecida, aquela atriz, a Denise Fraga, inclusive fez uma adaptação para essa peça há algum tempo atrás. E eu, há poucos dias, fui ler, em função de uma disciplina do doutorado, fui ler essa peça para produzir um ensaio. E essa, inclusive, foi a essência da reflexão. O que eu vou falar aqui é um pouco da essência da reflexão bem superficial sobre o que eu pensei a respeito enquanto escrevi esse ensaio. A situação do Galileu na época da sua época, que é claro, a gente está falando de uma ficção, né, escrita por um autor, tinha algumas diferenças e algumas semelhanças com a situação intelectual em que a gente vive na atualidade. A peça de Brecht sobre Galileu fala essencialmente de uma forma bem-humorada e uma forma até bem interessante dos dramas de uma pessoa que tem uma vida intelectual e busca exercer essa vida intelectual. E nos mostra algumas questões de caráter bem objetivo que dificultam o exercício dessa vida, dessa plena vida intelectual. E esse paralelo em que o Brecht nos permite fazer com a vida intelectual atual tem a ver, em alguns aspectos, com um profundo mal-estar que a dita pós-modernidade nos impôs. A pós-modernidade nos transformou o intelectual num certo produtivista, num certo operário de uma produção acadêmica oca, vazia no sentido de conteúdos extremamente relevantes. E quando a gente observa a necessidade de produtividade dentro da academia, a pressão, né, por produtividade, para que os programas de pós-graduação e pesquisa sejam bem avaliados pelos órgãos competentes, no caso do Brasil, a CAPES, a gente vive uma situação que eu diria ser um pouco deprimente, porque quando você pega uma quantidade razoável de produtos de pesquisa, né? Esses produtos de pesquisa estão basicamente concentrados nas comunicações científicas, nos artigos científicos que são publicados, a gente vê o quanto aquilo que está contido ali é mais do mesmo. Sem grandes inovações ou grandes descobertas intelectuais, simplesmente reproduções daquilo que já se sabe. E isso se dá em muitas medidas, em muitos casos, porque
a academia, os intelectuais, se é que a gente pode chamar todo mundo que está dentro da academia de intelectual, eles são produtivistas. E eles transferem esse produtivismo superficial para os seus alunos, para os seus orientandos. Isso vai se construindo, de certa maneira, num círculo vicioso. Eu já vi argumentos de que essa quantidade de produção acaba possibilitando que na quantidade se tenha alguma qualidade. Eu nunca me convenci disso. Mas essa pobreza da ciência, imposta primeiro por uma superficialidade, as gerações que se sucedem, elas demonstram claramente uma superficialidade. E penso eu que uma geração superficial acaba afundando a geração seguinte em mais superficialidade. E aí é claro que existe uma pequena parcela dessa turma que se destaca e produz algo inovador, mas de modo geral não é isso que acontece. Então a gente passa observando aquilo que acontecia na época do Galileu, essas dificuldades impostas por uma falta de política científica ou por uma política científica equivocada, uma política científica mais orientada para o mercado do que para a própria produção do conhecimento, ela se reproduz, né? E como havia no tempo de Galileu, uma pressão do poder para que determinadas coisas se mantivessem daquele jeito. Na época de Galileu, a Terra era plana, né? Hoje há um embate entre algumas correntes de pensamento bem contrárias. Um exemplo claro e que eu tenho nisso, tenho observado, é que se tem hoje na academia uma excessiva valorização de determinadas posturas intelectuais ou de determinadas maneiras de ver as coisas, por exemplo, o construtivismo, que se você examina isso com um olhar um pouco mais atento e mais profundo, você vê que é uma postura científica um pouco complicada de você atribuir valor relevante, valor científico com base filosófica bem consistente. E sobre isso eu vou falar em algum momento, quando eu estiver falando um pouquinho de uma corrente de pensamento que tem emergido na Europa, chamado Novo Realismo, mas não é o momento agora. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que essa pobreza da vida intelectual atual e em função de uma série de fatores, mas entre eles esse excesso de produtivismo, ela precisa de ser reavaliada. E a gente vai falar um pouquinho nisso daqui a pouquinho no próximo vídeo, com mais detalhes. Eu vou fazer uma análise no próximo vídeo sobre a situação intelectual a partir da óptica do Xavier Zubiri, que é um filósofo que eu gosto muito. Enquanto isso, deixa seu like aí, deixa seu comentário e, na medida do possível, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Enquanto isso, a gente segue papeando pelo caminho. Um abraço.